Olá, olá, boa tarde. Estou aqui abrindo uma live há muito tempo, né? Que eu não faço uma live e esperar dar um tempinho aí pro pessoal que for entrar para entrar. Andreia, tudo bem, Andreia? E hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre fracasso, sobre impulso, sobre sucesso, e isso tudo veio de uma semana em que eu tive muitas coisas que têm acontecido na minha vida e muita coisa que vem acontecendo nesses últimos dias e que me trouxeram muitos insights para discutir um pouco sobre isso. Eu não sei como é que faz aqui para desativar os comentários aqui. Tá. E vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo nesses últimos dias, algumas coisas que eu venho pensando e a Andrea que me achou um pouco triste. Não é isso não. Na verdade, eu tenho passado, graças a Deus, as coisas têm dado muito certo e cada vez mais eu estou conseguindo ajudar mais pessoas, tem mais pacientes aparecendo e aí naturalmente a gente fica mais cansado, mas eu só agradeço porque estou conseguindo fazer as coisas que eu amo, cuidando dos pacientes que eu mais amo. Eles têm me ajudado muito a tomar decisões muito importantes e é por isso que eu me senti até um pouco aí no dever de vir compartilhar com todos aí um pouco do que eu tenho vivido aí nos últimos dias, né? O que aconteceu foi que eu já venho, né, há alguns anos pensando e refletindo muito sobre muitos cuidados, sobre como tratar e como abordar a doença que eu gosto de tratar, que é a carcinomatose peritoneal. Quando a gente tem alguns pacientes que nós vamos oferecer cirurgias e vamos oferecer tratamentos com intuito curativo, e tem alguns pacientes que a gente não vai oferecer tratamento com intuito curativo, né? Tem alguns pacientes que, infelizmente, a gente vai em busca de uma melhor qualidade de vida, em transformar a doença em uma doença crônica, estável, e que o paciente siga a vida normalmente, né? Agora, é sempre um desafio muito grande para o paciente, para as equipes, para o médico, entender isso, né? Entender que o fato da doença estar presente e estável, isso pode ser, como não pode não ser relevante, mas entender que o negativo e o positivo dependem só de nós, né? A interpretação do fato depende só de nós. E aí, na semana passada, um grande amigo meu, um irmão meu, me ligou muito chateado, porque o pai tinha acabado de fazer o diagnóstico de um câncer metastático, de um câncer avançado, em que ele seria candidato e é candidato a tratamento, não um tratamento cirúrgico, mas um tratamento de manutenção, um tratamento que vai ser um tratamento sistêmico com o intuito aí de melhorar a qualidade de vida, de manter ele trabalhando, de manter ele tendo
uma boa, um bom dia a dia, né? E um dia a dia mais próximo do normal possível. E por um acaso eu fui até a casa dele, a gente sentou junto, eu, ele, o pai, a mãe dele, todo mundo, a gente conversou bastante, várias horas sobre isso. E aí, coincidentemente, nessa mesma semana, a gente entrou para eu entrei para ajudar num caso no Hospital Vivale, em que a paciente também já tinha feito uma cirurgia, a doença dela tinha recidivado e ela estava evoluindo com uma obstrução intestinal, estava evoluindo com uma complicação da doença de base. E aí a gente entrou para fazer a cirurgia e infelizmente não foi possível fazer a ressecção de tudo e ela ficou com doença residual. Nesse sentido, eu andei refletindo muito, né? Como é que a gente faz para entender isso, né? Assim, o que quer dizer a gente ter um baque desses, né? Primeiro, alguém, que é o caso do pai do meu amigo, alguém que está aí saudável, sem sentir nada, e num exame de rotina descobre uma doença avançada. E eu entendo e eu imagino que isso é uma sensação de fracasso muito grande, é uma sensação de derrota, inicialmente deve ser uma tristeza e um sentimento muito negativo, né? E a mesma coisa quando eu conversei com essa paciente no dia seguinte da cirurgia para explicar para ela que infelizmente tinha ficado doença e de que agora a nossa ideia é que a gente consiga, resolvendo a complicação, resolvendo a obstrução, que isso fique ali estável, que aquilo fique controlado, né? E na mesma linha de que eu sempre converso com quase todos os meus pacientes que estão nessa mesma situação. E aí eu passei essa semana toda refletindo muito sobre isso. Eu leio muito sobre isso, leio muito sobre princípios, sobre leis do sucesso, né? Napoleão Hill. Estou lendo agora o livro que chama Princípios do Ray Dalio, que fala muito sobre isso, sobre o quanto que pessoas que são consideradas pessoas de sucesso, pessoas que conseguiram vencer na vida, o tanto que essas pessoas deixam claro a importância do fracasso, né? De quantas vezes elas erraram, de quantas vezes elas passaram por desgostos e passaram por situações críticas na vida, né? Muitos milionários, né, que já faliram antes de se tornarem milionários, muitas pessoas que já tiveram grandes decepções na vida. E aí, na segunda-feira, eu estava fazendo exercício com o Isaías. O Isaías, ele é personal, ele é professor de educação física, triatleta e também, pelo que eu acompanho muito dele, pelo que eu converso com ele, ele é pastor, né? E uma pessoa muito inteligente que estuda muito. E a gente estava conversando um pouco sobre histórias bíblicas, né? Que são muito parecidas e independente de religião, né? Assim, independente das pessoas terem religiões diferentes, as histórias são as mesmas, né? E a gente estava conversando sobre a história do José, né? José foi filho de Jacó e José teve uma vida em que ele teve muitos fracassos, né? Ele era o 11º filho, então os irmãos dele venderam ele para o Egito e fizeram isso por inveja, né? Fizeram isso
por ciúme, por inveja, por medo, a gente não sabe muito bem o que foi, mas ele foi vendido pelos irmãos para o Egito. E lá no Egito ele teve muitos anos de prisão, teve muitas traições, sofreu muitas decepções e muitos fracassos, né? E é impressionante como é nítido na história, é nítido e está escrito na Bíblia. Eu vou confessar que eu não li a Bíblia, mas eu estudei muito essa história de outras formas, não lendo diretamente a Bíblia, mas é nítido como cada episódio negativo, cada fracasso, cada derrota com que ele viveu, ele usou isso para impulsionar, para crescer mais, para ter mais, vamos dizer assim, para ampliar o horizonte dele. E isso fez com que ele se tornasse a pessoa que ele foi. Quem é que ele se tornou? Então, ele quando foi preso, ele se tornou o líder dos condenados, vamos dizer assim, líder dos presos. Aí ele conseguiu virar carcereiro e virou líder, né, dos carcereiros. Ele foi ascendendo, né, até quando ele se tornou o braço direito do Potifar, né, do faraó. Mesmo sendo o braço direito do faraó, ele foi traído, né, pela esposa do faraó, que disse uma série de mentiras sobre ele, mas mesmo assim ele se manteve em cima dos valores, se manteve em cima dos princípios, foi preso novamente, né? E aí ele começa a interpretar sonhos, ele começa a interpretar fatos e ver a realidade, começar a entender o que estava acontecendo, até que ele se torna ministro do Egito, né? E aí vem a parte mais bonita da história, é que mesmo ele tendo passado anos e anos e anos sofrendo fracassos atrás de fracassos, sendo preso, sendo torturado, tendo sido sofrido diversas derrotas na vida, ele conseguiu ascender, ele conseguiu o sucesso, e quando ele se tornou o ministro, né, do faraó no Egito, os judeus, né, a tribo dos irmãos dele teve que fugir de onde eles estavam e foram abrigados no Egito, e aí ele reencontra os irmãos, né? E os irmãos, quando veem que era ele, e quando os irmãos percebem, né, que o ministro, que ele estava vestido, né, de egípcio, e inicialmente eles não tinham percebido, mas ele coloca todos os irmãos dentro de uma sala, e aí os irmãos, quando percebem que era ele, obviamente a primeira coisa que eles imaginaram era que eles iam, que o irmão ia mandar matar, ia torturar. E aí, impressionantemente, o que ele faz ele agradece os irmãos, e ele diz que tudo o que aconteceu na vida dele, tudo o que ele aprendeu na vida dele é decorrente do que os irmãos fizeram com ele. E aí, eu estou trazendo essa história para vocês porque quando a gente traz, né, isso para a realidade de hoje em dia, quando a gente traz isso para a nossa vida, né, e para a gente começar a interpretar as coisas que acontecem na nossa vida, a gente começa a entender que o quê? Que essa história que vem lá da Bíblia, que vem lá de trás, já estava dizendo o que o Napoleão Hill fala, o que o Ray Dalio fala, o que são leis universais, que são leis que se você for ver na física quântica, nos conceitos de física quântica, são os mesmos conceitos que estão vindo, e eles dizem o quê? Eles dizem que a nossa energia, né, a forma com que nós interpretamos os fatos, a forma com que nós interpretamos o que está acontecendo hoje, que é o fato,
faz com que a gente consiga usar isso de uma forma positiva e usar isso como um impulso para que a gente melhore, né? Eu acredito do fundo do coração que o nosso propósito de vida como seres humanos, né, o de todo mundo que está aqui, é aprender, é evoluir, é crescer, é compartilhar, né? E isso só é possível, isso tudo só é possível se a gente tiver a humildade, e aí sim a gente volta lá, né, para tentar refletir um pouquinho no que o José passou, e aí ele ter a humildade de entender de que aquilo que estava acontecendo, que os irmãos dele fazerem tudo o que fizeram para ele, foi importantíssimo para que ele se tornasse uma pessoa melhor. E isso, essa humildade, essa tranquilidade para refletir sobre o fato, fez com que ele conseguisse sair da condição de ser só um prisioneiro. Fez com que ele conseguisse sair da condição de ser um fracassado, né? Fez com que ele conseguisse sair da condição de ser um derrotado. Por quê? Porque se a gente cai nessa posição de prisioneiro, de fracassado, de derrotado, e oh meu Deus, tudo na vida é comigo, tudo é sempre ruim comigo, só acontece coisa negativa comigo, e você não conseguir entender que isso que está acontecendo é uma coisa ruim, é uma coisa negativa, tá te causando tristeza, tá te causando uma série de sentimentos que você não gostaria de ter, mas tá te tirando da zona de conforto, e sair da zona de conforto é o primeiro passo para que as coisas comecem a dar certo, né? Então, eu estou trazendo tudo isso por quê? Porque é uma semana em que eu tive muitas oportunidades de lidar com essa visão, né, de pacientes, de amigos, até comigo, assim, a gente, eu trato uma doença que tem diversas complicações. Eu faço uma cirurgia que tem um índice de complicação altíssimo. Então, entender o que cada coisa que me incomoda, né? Entender que cada complicação cirúrgica, que cada revés, que cada tipo de evolução que está fora do que eu esperava, está longe do que eu gostaria, né? Entender que isso são mais um degrau, mais um tipo de fato que está acontecendo, e que isso tem que servir para que eu aprenda alguma coisa nova. Isso faz com que eu faça esse exercício todos os dias, tentando trazer um tipo de pensamento e tentar interpretar alguma coisa do que sempre está acontecendo como positiva, né? E é isso que eu tento passar para todos os meus pacientes, né? Isso é o que eu tento passar para todo mundo, que a gente está cuidando de uma doença, né, que infelizmente muitas vezes tem desfechos diferentes do que a gente gostaria, que às vezes tem complicações que estão fora do que a gente previu, que tem evoluções que não são dentro do que a gente gostaria, mas isso tudo faz parte e depende da nossa interpretação, depende da nossa vibração, depende da nossa energia. E aí, dentro disso tudo, uma das coisas que aí sim eu trago de conceitos, né, como a física quântica, como conceitos do livro do Kybalion, né, que a Mel me apresentou, do Hermes Trismegisto, em que tem muitas leis universais ali. E aí tem um exercício que eu faço para todos os meus pacientes, né, e que eu faço com todo mundo que quer muito alguma coisa. Eu ensino isso, né, que foi uma coisa que eu aprendi e que eu acredito muito que é a verdade, que é que tudo o que existe e tudo o que é material, né, inicialmente ele se inicia no plano mental, né?
Então, um exemplo, né, é essa caneta, né? Para que essa caneta exista, para que essa caneta se tornasse uma caneta, inicialmente ela existiu no pensamento de quem desenhou. Para que ela se tornasse essa caneta que está aqui na minha mesa hoje, um dia ela começou e ela existiu na mente de alguém. Então, para que alguma coisa se materialize, para que qualquer coisa na nossa vida aconteça, inicialmente isso tem que vir do plano mental. Então, aquela sequência, né, que vocês já viram eu falando aqui sobre o medo da gente pegar o nosso medo que fica assombrando a nossa cabeça e colocar no papel, faz parte dessa sequência, né? Então, o que a gente procura fazer? Como é que eu faço, né, para tornar esse sonho de que a minha doença estabiliza, ou para que eu torne um milagre possível de uma doença, vamos dizer, que seja metastática, suma com o tratamento que a gente está fazendo, mesmo que não tenha tratamento cirúrgico. Isso é possível? Eu acredito do fundo do coração que é possível, né? E como é que a gente vai fazer para que isso seja possível? Inicialmente, isso precisa começar no plano mental. O que quer dizer? A pessoa tem que querer, né? E aí existe uma sequência de materialização que é possível, em que a gente segue a lógica de todos os projetos, né? Que é quando alguém vai fazer um projeto, primeiro ela pensa, depois ela coloca no papel e depois ela executa, né? E aqui é a mesma coisa. Eu posso querer e todo mundo pode ter o sonho que quiser, todo mundo pode pensar o que quiser. Então, isso é livre e não existe julgamento nenhum. E você não precisa, ninguém precisa ficar contando os projetos, os sonhos para todo mundo, para ninguém, né? Mas querer muito alguma coisa é o início principal. Depois que você sabe muito bem o que você quer, a gente coloca isso no papel e guarda, não precisa ficar mostrando para ninguém. Coloca isso no papel, escrever o que a gente quer, escrever qual é o resultado que eu quero, escrever o sonho que eu quero, é a segunda fase da materialização. E aí a gente começa a trabalhar e começa a fazer as coisas que são necessárias e coloca em ação para que aquilo realmente aconteça. Então, quando os pacientes vêm aqui no meu consultório e aí eu converso sobre isso, falo, olha, a gente agora, o fato é esse, a doença é essa, aquela, e o tratamento é esse. E aí eu falo, né, sempre, vamos meditar, vamos orar, vamos rezar, cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, cada um com a sua forma de mentalizar, né, qual é o resultado que eu quero, o que é que eu quero, né, com isso que com essa energia que eu estou desprendendo para isso. E aí, mentalizou, entendeu qual é o segmento que quer, entendeu o que é aquilo que quer, coloca no papel. Colocamos no papel, aí a gente vai começar, como meu pai fala, amarrar as carças, né, para levantar e começar a trabalhar. E aí vem a importância da sequência da pré-reabilitação. Eu coloco todos os meus pacientes eu coloco para fazer a pré-reabilitação, em que a gente vai pegar 3 pilares, que são alimentação, exercício físico e a mente, e a gente vai preparar esses 3 pilares, e aí, quando eu foco em resolver o meu problema, né, comendo bem, estando com a cabeça no lugar, né, e praticando exercício físico e preparando o meu corpo para o que vai vir, né? Se eu faço toda essa sequência, o resultado que vier vai sempre ser positivo, né? Mesmo que a gente tenha evoluções fora do esperado, mesmo que a gente tenha complicações, mesmo que aconteçam evoluções que não é o que a gente gostaria, né? A gente está preparado, a gente está ali pronto para o que deve e vier, né? E aí a gente começa a entender que mesmo os tropeços que vão acontecendo, mesmo
que dentro de tudo o que começa a acontecer, são oportunidades para que a gente entenda que aquilo ali que está acontecendo é, na verdade, um impulso, é, na verdade, um trampolim que vai me fazer subir ainda mais, que vai me fazer realmente aprender ainda mais, né? Então, era isso que eu queria trazer aqui. É um pouco da reflexão do que eu passei esses últimos dias. É como eu ajo no meu dia a dia, e nada mais justo com meus pacientes, com os meus amigos, né, com a minha família, é que eu também faça as coisas que eu falo, né, é que eu também acredite nas coisas que eu digo, né, e é isso. A gente eu tenho seguido, tenho procurado sempre em tudo que acontece no meu dia a dia, procurar o lado positivo de tudo que acontece. Eu fico refletindo, meditando, procurando o que é que eu estou aprendendo com aquilo, o que é que, né, alguém falou aqui que foi Deus, né, exatamente, o que Deus está me dizendo. Tem gente que fala o universo, né? O que o universo está me dizendo, né? Isso tudo, no final das contas, são os mesmos conceitos interpretados e ditos de formas diferentes. Eu acredito que isso é uma verdade, né? E eu acho que a gente tem que fazer esse exercício, e se a gente parar para ver lá no fundo, por pior a nossa interpretação de qualquer fato, sempre vai ter uma coisa positiva. Sempre vai ter alguma lição, sempre vai ter alguma coisa que a gente está aprendendo com aquilo, né? Só ler aqui algumas coisinhas. A André escreveu aqui: tudo depende da sua aceitação e entendimento da doença. Ter a doença de ter uma doença controlada já é uma alegria. Exato. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A Andrea é uma paciente minha que a gente conversa muito, e eu aprendi muito com a história de vida dela. Muitos dos meus pacientes que me seguem aqui já conhecem ela e se apoiam, né? E ela vocês têm uma rede aí, né? Entre muitos pacientes meus que se ajudam, e eu acho isso muito legal, né? A minha mãe está aqui falando. Exatamente, a psicanálise, né? Que a forma com que a gente olha. Então, ela estudou psicologia, e tem aqui a Vivi, né? Que está estudando psicologia, o meu enteado, né? O Pablo também está estudando psicologia, e eu acredito que a psicologia é uma profissão, é a profissão do futuro, né? O nosso futuro é mental, muito mais do que material e físico. Foi a Luciana aqui, ó, que tinha falado sobre que tudo está nas mãos de Deus. Exatamente. E é importantíssimo, né? Você vê que os mesmos conceitos, Freud falou de uma maneira, o Hermes Trismegisto fala de outra, a maneira com que vai para a Bíblia, são os mesmos fatos que estão sempre escritos e interpretados de forma muito interessantes e muito bonitas. Um abraço aí para o Eric. Auxilia até no controle da dor. Exatamente. Até paciente com dor crônica, né? Que tem... esses pacientes, eu acho que são os pacientes que têm mais dificuldade em enxergar coisas positivas, né? Assim, entender coisas positivas, porque a dor é um sentimento que fica, né? Que mantém. É uma coisa que é muito complexa de tratar. Agora, é muito interessante, tem um livro que chama do Kabat-Zinn, chama Viver a Catástrofe Total, em que ele descreve mais de 30 anos de aplicação de meditação e mindfulness para controle de dor, e é impressionante, né, o resultado de como a gente
focar no presente, focar no que está acontecendo hoje, focar no fato, faz com que a gente consiga controlar melhor a dor. Né? Isso é impressionante, Eric. O Eric é professor de enfermagem, um cara top, já cuidou de muitos pacientes meus na UTI em pós-operatório. Abração, Eric. A Vivi, aí estudante de psicologia, uma assistente aqui no consultório, para quem dos meus pacientes aí que sempre querem perguntar, mas eu não vejo a Vivi nos seus vídeos. Aí a Vivi, ela tem vergonha, ela não gosta de aparecer. Tá falando aqui que aprender o poder que a mente tem é transformador. Com certeza, a gente entendeu tanto que a mente participa do nosso dia a dia. A fé, obrigado, Michele. Michele, filha também de uma paciente minha. Perfeito, pessoal. Eu acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado aí para todo mundo que tá me mandando mensagem. Dona Maria foi um dos grandes exemplos de foco aí no tratamento. Ela é um exemplo de vida para mim, e a minha conversa com Isaías, né, na segunda-feira, a gente fazendo exercício, e a gente estava conversando exatamente sobre a forma com que a Dona Maria interpretou a doença, interpreta a vida, e o tanto que ela se preparou para a cirurgia. Isso ela vai ser ela é um exemplo para mim, e vai servir aí sempre de exemplo para mim. O Thales entrou também. O Thales é um cirurgião oncológico muito, muito competente, também muita experiência em HIPEC. É isso. Então vou encerrar por aqui. Um grande abraço aí para todos e espero que fiquem bem. Se gostaram aí do conteúdo, eu vou deixar isso gravado lá no IGTV, e aí compartilhem com quem vocês acharem que vai se beneficiar desse conteúdo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.